amanhã? Não. Estamos na mesma página, então? Abra sua Bíblia em Apocalipse 3. Apocalipse 3. Irmãos, as últimas semanas eu tenho falado a respeito de um assunto, estamos olhando para um texto. O pregador ele tem que fazer duas coisas. Existe no texto algo chamado significado do texto e a significância do texto. Um pregador não pode se limitar a um dos lados apenas. O que é o significado? Ele precisa explicar o que esse texto significava para aquela época. A primeira audiência, quando leu, o que eles entenderam. E depois, eu não posso só contar a história para você, por exemplo, a história de Sansão. Sansão fez isso, isso e aquilo. Isso é o significado, é a história. Significância é o que a história de Sansão tem a ver com a minha vida, quais as aplicações. Então, o púlpito das igrejas deveria transitar nesses dois assuntos. Explica e aplica. O texto que nós temos visto há algumas semanas, eu expliquei. E eu disse para vocês que a igreja de Filadélfia era uma igreja que estava sendo perseguida, estava tendo um combate muito grande entre a igreja e os judeus daquela cidade. E os judeus disseram, olha, vocês estão fora, as portas do reino estão trancadas para você, porque nós, judeus, somos o povo de Deus. Vocês não têm liberdade nem de frequentar a sinagoga e muito menos de falar em nome de Deus. E isso começou uma perseguição que entristeceu, feriu a igreja, prejudicou a igreja. Então Jesus manda uma carta para a igreja e diz, olha, embora tenham pessoas dizendo que vocês estão com as portas fechadas, não se preocupe, porque eu sou o dono das portas e eu tenho colocado para vocês uma porta aberta, a porta da salvação, que ninguém pode fechar. A porta da salvação não são os judeus que são detentores, não é o Império Romano. Eu abro portas que ninguém pode fechar e eu fecho portas que ninguém pode abrir. Se eu fechar a porta para alguém da salvação, a pessoa não se converte. Nós precisamos entender isso. Isso era uma das coisas que estavam preocupando a igreja em Filadélfia. Uma outra possibilidade para o contexto daquela época é que a porta significava uma porta de livramento, de perseguição. Olha, vocês estão sendo perseguidos, mas não se preocupe, eu vou abrir portas e ninguém pode fechar. Continue avançando, pregue o evangelho em Filadélfia, porque ninguém pode fechar a porta que eu estou abrindo. Também poderia ser a porta de livramento, poderia ser uma porta de oportunidade. Olha, vocês podem levar o evangelho adiante para cidades próximas, porque ninguém vai impedir. Tudo isso é o significado. Expliquei para vocês o que estava acontecendo ali à luz desses dois versículos. E já fazem 2 semanas que eu estou falando sobre a significância, estou fazendo aplicações a respeito das portas. Como lidar com as portas que Deus fecha, como lidar com as portas que Deus abre. Então eu parei de falar daquela época e estou fazendo o hoje. Como esse texto se aplica a nós. E hoje, mais uma vez, eu vou continuar na significância, porque faltaram alguns aspectos em relação a isso. Tá, pastor, eu aprendi que Deus abre portas que ninguém fecha e descobri também que Ele fecha portas que ninguém abre. Qual é a pergunta que falta ser respondida? A pergunta é, como eu sei quais são as portas de Deus? Tudo bem? Saber que Deus fecha a porta e abre portas, ok. Mas como eu sei que essa porta que está aberta é de Deus para a minha vida? A fechada, ela começa a ser mais fácil de identificar. Mas a aberta, ela é um tanto perigosa. Porque se Jesus falou que Ele abre portas que ninguém fecha, o diabo, então, para confundir a igreja, confundir o seu povo, o que ele faz? Ele abre portas também. E faz com que você fique na dúvida. Há portas abertas que não são portas do céu para a sua vida. Já falei com muitas pessoas dizendo, cuidado com essa porta. Um jovem me procurou uma vez e falou, pastor, eu quero louvar a Deus porque abriu uma porta para mim de emprego. E quando ele começou a descrever a porta de emprego, eu disse, olha, essa porta não é boa. Por quê? Eu falei, você vai trabalhar no sábado à noite, que é o dia que tem reunião dos jovens. Você vai trabalhar aos domingos também. Eu falei, você não vem mais à igreja. Não, mas eu venho outro dia tal. Eu falei, você não virá. Ele falou, não, pode ter certeza que eu venho. Adivinha o que aconteceu? Ele não veio mais. Cuidado, há portas bonitas, lindas, mas se você passar por elas, não são portas que Deus preparou para você. Então, afinal de contas, no texto dessa noite nós vamos ver como é que eu identifico, como é que eu lido com essas portas. Porque se eu souber lidar, então eu vou andar mais seguro, eu vou lidar e eu vou poder caminhar melhor.
Com a Bíblia aberta, você pode ler comigo esses textos que diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia, estou lendo Apocalipse 3:7. Nós vamos ler vários textos essa noite, não quero cansá-los com a Bíblia, mas como é uma mensagem um pouco mais tópica, nós vamos para outros textos para apoiar. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo e verdadeiro, Jesus diz as suas credenciais: eu sou aquele que tem a chave de Davi, que abre o que ninguém fecha e fecha o que ninguém abre. Conheço as suas obras, eu sei do trabalho de vocês, não é? Eis que tenho posto diante de vocês uma porta aberta e ninguém pode fechar essa porta. Que eu sei que vocês têm pouca força, entretanto, apesar de serem fracos, vocês guardaram a minha palavra e vocês não negaram o meu nome. Vamos caminhar um pouquinho mais essa noite. Olha aí. Jesus ajuda os que mantêm fidelidade independente ou mesmo na fraqueza. Se você é fiel, mesmo na sua limitação, Deus tem prazer em ajudar você. Vimos aí, então, o que Jesus faz e o que nós devemos fazer. Esses foram os 3 pontos que nós estudamos. Jesus conhece a nossa limitação, Jesus valoriza a nossa fidelidade e Ele é quem cria as oportunidades. Tudo isso eu já estou passando porque eu já falei. Falamos sobre as portas, como Deus fecha portas eclesiásticas. Vimos aí 2 formas que dele fecha. São as portas que você fecha, as portas que a igreja fecha. E depois vimos múltiplas razões. Eu coloquei aqui em vermelho essa parte da discordância apenas para pontuar um aspecto. Eu mencionei que às vezes as pessoas saem de uma igreja... aqui são várias razões pelas quais uma porta de uma igreja fecha. Você fechou, a igreja fechou, não importa. E eu coloquei discordância. E conversando com a minha esposa, ela disse assim: olha, a discordância precisa explicar um pouco mais, que pode ser que a pessoa saia e ache assim: bom, eu só vou ficar na igreja em que eu concorde com tudo. E então aí começou a complicar. Discordância, eu estou falando de discordâncias no aspecto doutrinário. Você crê em algo que aquela igreja ensina o contrário. E aí você tem que descobrir: o que eu creio está errado ou o que a igreja ensina está errado? Você precisa achar. Se você discorda de uma igreja porque ela ensina algo certo, aí você está errado. Você pode até sair, mas você tem que sair sabendo: eu estou saindo porque eu estou errado. A igreja não é um lugar em que você tem que concordar com tudo. A igreja é um lugar onde existe uma hierarquia funcional e ela tem que caminhar. É simples, nós já vivemos isso. É que quando fala da igreja, as pessoas dizem: meu Deus, eu não posso fazer isso. Mas você faz isso o tempo inteiro. Quem é funcionário aqui que trabalha debaixo de hierarquia, tem o seu chefe. O seu chefe dá uma ordem e você fala assim: eu não concordo. Pô, quem é funcionário público aqui, sai uma nota do Estado, o governador diz: a partir de agora, os funcionários públicos, ao invés de entrar às 8 da manhã, vão entrar às 5h30 da manhã para trabalhar. Você acha que o governador vai fazer uma pesquisa? Você concorda ou não concorda para eu tomar a decisão? É assim que ele faz? Ele não quer saber. E aí, mesmo que você não concorde, o que você faz? Você se submete e vai trabalhar. Vai lá, bravo, eu não concordo. E vai bater o cartão e vai trabalhar. No exército, o soldado, alguém fala assim: pega o equipamento e vai para o pátio fazer exercício. O soldado fala: eu não concordo. Capitão, eu não concordo. Como é que funciona isso? O capitão fala: já que você não concorda, então fica lá. É assim. Igreja, a mesma coisa. Quando você concorda ou não concorda, tem um capitão, tem um general. O dono da igreja é Cristo. E ele colocou na igreja uma hierarquia funcional, pastores, liderança. Quando você discorda, você precisa saber: bom, eu posso até não concordar, mas me submeto. Quando eu peço algo para minhas filhas, eu falo: arrume o quarto. Eu tenho que perguntar: você concorda? É assim que funciona? Não é. Então, se você fala não concorda ou não, a obediência existe mesmo quando você discorda. Assim também é a igreja. Quando você discordar, submeta, caminhe. Quando aquilo não for pecado. Se for pecado, aí sim, você discorda e sai, porque aí não tem mais o que fazer. Você pode estar num grupo que está ensinando uma coisa errada e você fala: eu não posso permanecer aqui. Muitas pessoas que estão em igrejas bem intencionadas, eles amam aquela igreja ou aquele grupo e que, quando vem um erro, querem modificar, querem ajudar, mas às vezes não tem como mudar. Não tem, aquele grupo não vai aceitar. E você passa a ser perseguido pelo grupo porque você discorda e quer ajudar. Então você é banido. Irmãos, aprendam isso. Isso daqui é maturidade cristã, tá bom? O resto aqui eu não vou falar porque eu já mencionei. Terminamos falando como lidar com as portas abertas. Quando tiver uma porta aberta, você tem que ter sabedoria para discernir o sim ou não. Deus falou sim ou falou não? Discerniu,
Parabéns. Então, ore a Deus, me dá sabedoria para saber quando o Senhor disse sim, quando disse não. É preciso humildade para aceitar o não. Não adianta se rebelar. Eu não concordo. Deus, eu não aceito. Vou fazer uma campanha com a igreja para o Senhor voltar atrás. É piada. Isso é piada. Os anjos olham e falam assim, meu Deus, que coisa ridícula. Acho que hoje pela manhã, cadê o Lincoln? O Lincoln não está aí, né? O Lincoln me disse que ouviu um pastor dizendo o seguinte, se Deus colocou você nesse mundo, Ele tem a obrigação de dar vitórias para você. O que vocês acham disso? Ele falou, você pediu para nascer? Não. Então se Ele te colocou aqui, Ele tem que te dar vitória, cuidar de você. Deus não tem obrigação nenhuma. A única obrigação de Deus conosco é a mesma obrigação que você tem por um vaso de barro na sua casa. Qual é essa obrigação? A diferença é que Deus colocou sobre o vaso de barro um tesouro, que é o sopro, o fôlego de vida dele. Essa matéria vai se corromper. Todos nós sabemos disso. Não precisa não é nem teologia. Irmãos, acreditem, eu era lindo. Lindo, lindo, lindo. Eu sei que vocês estão olhando mesmo. A matéria vai se acabando. Em frente ao filtro da sala tem um quadro. Outro dia um pastor Marcos, do Grande Conato de São Paulo, no aniversário de casamento, escreveu para mim e falou, parabéns, eu não sabia que a Isabela foi casada 2 vezes. Eu falei, o quê? Porque a Isa postou no Facebook dela foto de quando nós nos casamos. Ela falou, aquele é outra pessoa, não é? Eu falei, olha. Irmãos, a matéria, ela vai se corromper, mas o valor que está em você está no fôlego de vida que Deus soprou em você. O seu corpo tem valor? Tem. Mas o seu corpo foi feito do barro. A sua alma foi feita de Deus. Então valorize, olhe para a sua vida com o aspecto correto. Aceite os não, coragem para aproveitar o sim. Deus mostrou sim, aproveita. Vai lá, tenha coragem. E gratidão, tanto recebendo sim ou não. Obrigado, Senhor, a porta fechou. Obrigado, fui mandado embora. Obrigado, não é agradecer porque eu estou desempregado. Eu te agradeço porque eu sei que o Senhor tem um outro projeto. E eu consigo ver o que a música diz. É fácil sorrir quando a gente acredita que Deus toma conta da nossa vida. E é tão bom saber que Ele vai suprir qualquer necessidade. Não é luxo, mas necessidades que eu tenho, Deus tem prazer em suprir. Dito isso, vamos ver aí como saber se a porta aberta é de Deus. Espero que Deus permita eu terminar hoje, senão, semana que vem eu concluo. Muito bem. Alguns aspectos importantes. É preciso discernir entre essas portas. As portas que abrem para você, elas sempre vêm de 3 fontes. Eu até poderia colocar uma 4ª fonte ali, mas a 4ª fonte vai estar diretamente ligada a uma delas. Por isso eu coloquei só 3. Primeiro, existem portas que o diabo abre. E ali onde está diabo, obrigado Marcelo, pode ser diabo ou o mundo. Então você precisa saber. O mundo, muitas vezes, utilizado ou mobilizado pelo inimigo das nossas almas, o que ele faz? Abre portas. Então você precisa identificar, essa porta que abriu, é uma porta do Senhor para mim ou é uma porta que o inimigo das nossas almas abriu? E, gente, essas portas são iguais. Elas não têm uma setinha dizendo, não entre. Você tem que ler, fazer uma leitura. Precisa aprender isso. 2, existem portas que você mesmo abre. Não foi Deus que abriu, foi você. Deus falou, não faça isso, você foi lá e abriu a porta, empurrou a porta. E você fala, não, essa porta aqui é de Deus. Não é não. Existe uma diferença entre uma porta aberta e uma porta arrombada. Você chega numa casa de alguém e chuta a porta abre. E você fala, olha, Deus abriu essa porta. Não, não abriu não. É certo o ladrão falar isso no banco? Ele põe explosivo, pum, explodiu e fala, Senhor, obrigado, abriste essa porta para mim, é certo? Quem que abriu a porta? Foi ele. E aí juntou até os dois, né? O diabo se riscou o pavio lá e foi tudo adiante. E existem as portas que Deus abre. Então nós estamos em desvantagem porque você lida com portas que Deus abre e depois você se mistura com portas que você mesmo está forçando. Olha, Deus, vou começar esse relacionamento. Essa pessoa é uma bênção. Foi Deus que mandou? Ou foi você que está forçando uma situação para que aquilo aconteça? Ou é até, junto com tudo isso, você, o diabo, o mundo? Muito difícil. É por essas portas que você vai ter sucesso. Essas outras vão te machucar. Sempre. Discernimento é a palavra certa. Então, olha só. As portas de Deus, seja de livramento ou de oportunidade. Em primeiro lugar, nessa noite,
eu quero que você entenda o seguinte: as portas de Deus quase sempre surgem como resposta de oração. Quer saber se é uma porta de Deus para a sua vida? Pergunta, você tem que fazer assim: você tem orado por isso? Olha, Deus, eu estou precisando disso. Senhor, começa um clamor, seja naquela hora, às vezes nem é sua, não é nem seu clamor. Há pais que oram pelos filhos, e uma porta aparece. O filho não pediu, mas a porta surgiu como resposta de oração de alguém. Então, quando aquela porta ela aparece porque você orou ou alguém orou por você, ela é um sinal. Ela não é o sinal absoluto, ela é uma das evidências que devem tranquilizar o seu coração. Fala: Senhor, obrigado. Tenho orado por isso. Estou precisando de um emprego, aparece uma vaga de emprego. Estou precisando de tomar uma decisão e aparece a forma como eu posso lidar com aquilo. Estou precisando resolver um conflito. Você ora, surge uma oportunidade para aquele conflito ser resolvido, às vezes sem atrito. É Deus. Você vê Deus pondo a sua mão. Daniel capítulo 9. Nós vamos transitar por alguns textos, então vai aí fazendo o seu exercício. Abra a sua Bíblia, Daniel 9. Assim que eu achar, eu começo a ler, tá bom? Eu não vou poder esperar os irmãos, porque senão o nosso tempo não vai ser tão aproveitado. Então, Daniel, capítulo 9, versículo 17. Quem já veio terça-feira viu isso. Daniel está orando a Deus, pedindo sabedoria. Estamos presos cativos na Babilônia. Descobri que nós vamos ficar cativos aqui durante 70 anos. E ele começa a falar com Deus. Verso 17 diz assim: Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo, as suas súplicas sobre o seu santuário que foi destruído, que é Jerusalém. E, Senhor, faça resplandecer o teu rosto por amor de ti mesmo. Inclina, ó meu Deus, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação, para a cidade que é chamada pelo teu nome, Jerusalém. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, ou seja, nós estamos orando de acordo com as suas misericórdias. Ouve, Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos, age, não retardes por amor de ti mesmo, ó meu Deus. Muito bem, olha o verso 20. Falava eu ainda e orava, e confessava o meu pecado e o do meu povo, lançava minha súplica perante a face do Senhor, o meu Deus, pelo santo monte de Deus. Falava eu ainda, na minha oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha visto ou presenciado na visão, veio rapidamente voando, tocou-me no sacrifício da tarde, às 3 horas da tarde. E ele queria instruir-me, falou comigo, dizendo: agora saí para te fazer o sentido que precisas entender. Daniel está pedindo: Senhor, qual é a porta? Como nós vamos sair? Então ele ora, um anjo aparece e traz a resposta para ele. Eu estou usando exemplos aqui de como respostas surgem decorrentes de oração. Quando você ora, nós vemos uma outra dispensação, não quero perturbar a mente dos irmãos com isso, mas quando você ora, isso não acontece com você, um anjo não aparece no seu quarto, vem trazer. As revelações, a maneira como Deus se relacionava no Antigo Testamento mudou, não é mais assim. A Bíblia não estava completa. Agora você tem outra ferramenta que Deus estabeleceu como falar conosco. Mas a resposta de oração de Daniel veio porque ele orou. Então, quando você ora e uma resposta surge, é um indício de que aquela porta é uma porta de Deus. Respostas que surgem sem oração, acendam um alerta. Fiquem ligados. Olha só, há um perigo em tudo isso. Josué, volta lá no começo da Bíblia, Josué capítulo 9. Tem várias histórias. Deus falou para Josué: entre na terra prometida, conquiste tudo, mate os inimigos e domine a terra. E tudo que ele tinha que fazer é o seguinte: você vai obedecer. Quando você entrar lá, mate os inimigos. O verso 3 diz assim: os moradores de Gibeon, porém, ouvindo o que Josué fizera em Jericó e com Ai, usaram de um estratagema. Que palavra tem no versículo 4 da sua Bíblia? Usaram do quê? Como? Astúcia, que mais? Ardil, artimanha. Então veja, eles ouviram que Josué tinha destruído Jericó e Ai, e eles então bolaram uma artimanha. Precisamos fazer algo aqui para surpreender Josué. E o que eles fizeram? Eles se vestiram como embaixadores e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos.
Os odres, os vasos de vinho estavam velhos e desgastados e consertados. Nos seus pés, as sandálias eram velhas, as roupas eram velhas. Todo o pão que eles traziam pelo caminho era seco e cheio de bolorento. Foram até Josué, foram até o arraial de Gilgal e disseram a ele e aos homens de Israel: olha só o estratagema. Chegamos de uma terra distante. Fazei, pois, agora aliança conosco. Lembra que Deus falou? Mate todo mundo. Esses homens falaram: nossa, Josué vai nos matar. Como é que nós vamos escapar da morte? Ah, simples. Josué não pode fazer aliança com ninguém que mora aqui. Então vamos procurá-lo e vamos dizer que nós vivemos de uma terra muito longe. Nós não somos aqui. Então ele não precisa nos matar. Ok, inteligente eles. Verso 7. Os homens de Israel responderam aos heveus: porventura vocês habitam no meio de nós? Como, pois, faremos aliança convosco? Então eles disseram a Josué: somos os teus servos. Então lhes perguntou: quem sois e de onde viestes? Responderam eles: os teus servos vieram de uma terra muito distante. Verdade ou mentira? Mentira. Nós não somos aqui não, nós viemos de um lugar muito longe. Josué falou: como que eu vou saber? Por causa do nome do Senhor teu Deus viemos, porquanto ouvimos a sua fama e tudo o que ele fez no Egito, e tudo quanto fez aos reis amorreus, que estavam da além do Jordão, Seom, de Esbom e Og de Bassã, que estavam em Astarote. Pelo que os anciãos os moradores da nossa terra nos disseram: tomem convosco provisão para o caminho e vão ao encontro deles e diz-lhes: somos seus servos, façam aliança conosco. Este pão, olha a mentira que eles disseram para Josué. Este pão que tomamos quente nas nossas casas. Está vendo esse pão que está duro, cheio de bolor? Nós pegamos ele quentinho. Olha como ele está estragado. Demorou muitos dias, por isso o pão ficou assim. Eles estão dizendo: nós somos de muito longe. Quando saímos conosco, eis aqui está seco e bolorento. 13. Estes odres eram novos, essas vasilhas de couro para colocar vinho estavam novinhas, enchemos de vinho. Olha como estão todas desgastadas. As nossas vestes, nossas sandálias, envelheceram porque o nosso caminho é muito longe. Nós estávamos com roupas novinhas, olha como estão rasgadas. Então, verso 14, o verso importante aqui. Então os israelitas tomaram a provisão e o quê? Como é que está na sua versão? Não pediram conselho ao Senhor. Eu estou olhando aqui, isso aqui é uma porta que Deus abriu. Nós estamos entrando na Terra Prometida, temos muitos inimigos, precisamos de ajuda. E esse pessoal veio de longe por causa do amor ao Senhor. Olha que gente valorosa, a roupa era nova, está velha. O pão estava fresquinho, agora estragou. Eles vão ser nossos aliados. E o texto fala: Josué faz aliança com eles, mas não consulta o Senhor. E se você continuar, eu não tenho tempo, você pode ler na sua casa o que vai acontecer, que eles vão descobrir, logo depois, que eles são os vizinhos, eles são o próximo povo a ser destruído. Quando Josué chega lá para matá-los, os líderes de Israel falam: nós não podemos matá-lo, nós fizemos um juramento solene diante de Deus que eles não podem ser mortos. E o pessoal ficou todo contente: nos livramos, por causa de um ardil. E o povo ficou bravo com Josué: como que você fez aliança com ele? Josué fez aliança porque Josué não orou, não teve resposta de oração. Quando uma porta se abre de uma aliança, de uma amizade, e você fala: que bênção, um amigo chegou, não vem como oração, acenda o alerta e fala: cuidado. Tudo bem? Como eu sei que a porta é de Deus? Quase sempre vem como resposta de oração. Há um segundo aspecto importante: como é que eu sei que uma porta é de Deus? Segundo aspecto, então eu coloquei: cuidado com as portas que surgem sem oração. Segundo aspecto, um alerta aqui, né? Antes de chegar no segundo ponto, olha só. Não é só porque você orou que a porta se abriu que significa que a porta é de Deus. Ah, pastor, entendi. Então, quando eu oro e a porta aparece, é de Deus. Não. É possível que você ore e surja uma porta e a porta não seja de Deus. Eu vou falar uma coisa que é muito comum nos meios pentecostais, e está errado, não deve ser ensinado isso, mas tem gente que tem medo de orar em voz alta. Falei: não pode orar em voz alta? Não. Por quê? Falou: porque o diabo ouve as suas orações. Eu falei: ele ouve? E o que tem? Aí ele arma a cilada para você. Você fala: Senhor, eu preciso tanto me relacionar com uma pessoa. Aí no dia seguinte aparece o rapaz ou a moça que você quer.
E a pessoa fala, tá vendo? Você foi bobo, você orou em voz alta. O diabo foi para o forno, preparou a pessoa e no outro dia apresentou. Então, como é que eu tenho que orar? As pessoas por aí ensinam. Em silêncio, só em pensamento. Bobagem. Bobagem. Pode orar em voz... Aliás, o diabo não precisa ouvir você falar para saber o que você está querendo. Não precisa. Marido e esposa, às vezes não estão conversando, um olha para o outro, já sabe o que o outro está pensando? Imagina o diabo. Ele conhece a humanidade há muito tempo. Ele sabe exatamente o que está pensando, não precisa nada. Então é fácil. Pode orar em voz alta? Pode. Deve orar em voz alta. Sempre? Não precisa. Mas está no seu trabalho lá, está todo mundo trabalhando, você levanta, ó Deus das nuvens, todo mundo vai parar. Aí eu fui mandado embora a perseguição religiosa. Não, você foi mandado embora, você perturbou o ambiente que não era para ser perturbado. Pode orar. Precisa fechar os olhos para orar? Precisa? Dá para orar dirigindo? Dá ou não? Dá para orar dirigindo. Pode fechar os olhos para dirigir? Meu pai, quando eu estava cansado, ele falou que fechava só um. Eu falo, não, meu pai, por favor. Falando, eu vou revezando, eu vou descansando um olho. Não. Pode orar com os olhos abertos, pode falar em voz alta. O diabo não tem poder de frustrar o que Deus planejou para você. Mas você precisa aprender. Nem sempre, porque você orou e uma porta apareceu, é uma porta de Deus. Pode ser realmente uma armadilha para você também sendo provado ali. Muito bem. Aqui, por fim, era aqui que eu mencionei. Você tem que observar mais coisas. Vamos dizer que, além de você orar e aparecer a porta, quais são outras coisas a serem observadas? Olha só, as portas de Deus, em segundo lugar, elas não surgem com armações que envolvam qualquer pecado. Se aquela porta surgiu porque teve algum esqueminha, pode falar, não é de Deus. Você já sabe que não é de Deus. Estou precisando muito daquele trabalho. Aí o mundo falou que vou mexer uns pauzinhos. Começou a mexer pauzinho? Olha, cuidado. Não, mas eu conheço aquela pessoa, ele é influente, eu vou falar, ele vai... Cuidado, porque essas são as portas perigosas. Deus lhe conduzirá, Ele não precisa dos seus pauzinhos, não precisa. Porque no final das contas, se você entra porque você mexeu os pauzinhos, vai ficar sempre a dúvida. Eu entrei porque Deus abriu a porta ou porque eu empurrei a porta? E se você subornar alguém? Subornar no sentido assim, olha, aquela pessoa é chefe do RH. Não é corromper. Eu vou dar um presente para essa pessoa, de repente ela se agrada de mim. Isso é um estratagema ou não? É um esquema? É um esquema. Vou citar alguns casos em que portas se abriram que envolviam pecados e não eram portas de Deus. Por exemplo, Gênesis 16, primeiro livro da Bíblia, então é rapidinho de abrir, hein? É um dos textos que mais me intriga. Eu fico bravo quando eu leio esse texto aqui. Tem textos da Bíblia que me incomodam. Abra aí, Gênesis 16. Veja se os irmãos vão ficar bravos como eu, principalmente os homens. Gênesis 16 diz assim, ora, Sarai, depois vai se chamar Sara, né? Mulher de Abraão não lhe dava filhos. Porém, tendo uma serva egípcia chamada Agar, disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de dar luz a filhos. E olha o que Sarai propõe. Sarai, aqui nesse caso, diz assim, olha, eu não posso ter filhos. A porta está fechada, eu quero ter filhos, não posso te dar. Mas Deus disse que ia dar um filho para Abraão. Essa altura aqui, ele já sabia, porque a promessa vem lá em Gênesis 12. Deus falou, eu vou te dar um filho. E os anos passaram, Sarai não tem filhos. Então ela diz o seguinte, olha só como ela vai abrir a porta para Deus. Verso 2. Disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor tem me impedido de dar luz aos filhos, toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos, por meio dela. E Abraão se anuiu ao conselho de Sara. De quem foi a ideia de que Abraão deitasse com a escrava chamada Agar? Sarai teve a ideia. E Abraão fez o quê? O texto fala anuir. O que é anuir? Ele concordou. E ela falou, olha, Deus não deixa eu ter filhos. Então, deita com a escrava, porque naquela época funcionava assim, o escravo era propriedade, um filho de um escravo era filho do dono do escravo, era assim que funcionava. Então, a Sara disse, olha, eu já entendi tudo. Deus vai nos dar filhos por meio dela, que era egípcia. E Abraão anuiu. E o que acontece?
Verso 3. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar. Quem é que pegou Agar? Sarai. Está deixando bem claro. Moisés escrevendo, falando, foi ela. Tomou a egípcia, sua serva, e deu por mulher a Abraão, o seu marido, depois de ele ter habitado na terra de Canaã por 10 anos. Então fazia 10 anos que Deus prometeu e nada de filhos. Ele falou, deita com ela. Verso 4. Abraão a possuiu e ela concebeu, ela engravidou. Vendo ela que havia concebido, ou seja, Agar, né? Quando Agar descobriu que estava grávida, foi sua senhora Sarai desprezada por ela. Perceberam o que aconteceu? A escrava engravidou e começou a desprezar Sarai. Falou, olha, eu tenho, você não tem. Se alguém lembra desse comercial, vai entender o que eu estou dizendo. Ela falou, eu tenho filhos, você não tem. Ah, mas você é escrava. Não, eu posso ser escrava, mas eu estou dando filhos para ele que você não tem. Ele vai me amar mais do que você, porque eu vou dar filhos para ele. Desgraça total. Quem montou essa desgraça? Quem? Sarai montou essa desgraça. Foi ideia dela. Abraão tem participação, porque ele podia dizer não. Verso 5. Olha o texto que me deixa louco. Disse Sarai a Abraão, seja sobre você a afronta que ela me faz. É isso que está aí no texto? Ela virou para Abraão e falou, a culpa é sua. Isso que eu estou passando, a culpa é sua, Abraão. A culpa era de Abraão? Em parte, sim. Mas de quem foi a ideia? Ela bolou tudo. Abraão fez tudo, obedeceu. A mulher engravidou e falou, olha, agora eu estou sendo afrontada. A culpa é sua. Você não presta. Como você ousou fazer isso? Abraão fica louco. E aí fala assim, eu te dei a minha serva para possuíres, porém ela vendo que concebeu, desprezou-me. Olha o que Sarai fala para Abraão, que o Senhor julgue entre mim e ti. Falou, que Deus avalie entre mim e ti e castigue você. A culpa é sua da afronta que eu tenho. Eu leio esse texto e eu falo assim, gente, isso aqui é texto de loucura. A mulher, a culpa era amplamente dela. O que ela queria? Uma porta aberta. Qual era a porta? Ter filhos. Deus não abre portas por meio de coisas que envolvam pecado. Abraão devia saber, não vamos nessa direção, não. Tudo bem, eu não vou explorar o texto aqui porque demoraria muito. Olha aí, 1 Samuel, primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 26. Primeiro livro de Samuel, capítulo 26, versículo 8. Resumindo a história, Davi está fugindo. Saul quer matar Davi a todo custo. E Davi está correndo pela terra, fugindo de Saul. Está muito preocupado, muito triste. Finalmente existe uma circunstância em que Saul vai se abrigar numa caverna. E o rei Saul entra na caverna e vai dormir. Só que ele não sabia de uma coisa. Dentro daquela caverna estavam Davi e os seus soldados. Entenderam? O perseguidor estava dormindo ao chão e os guerreiros poderosos de Davi estavam dentro da caverna. E olha o que é dito para Davi. Então disse Abisai, um dos comandantes, um dos soldados valentes de Davi. Verso 8. Então disse Abisai a Davi, Deus entregou hoje nas tuas mãos o teu inimigo. Deixe-me, pois, agora encravá-lo com a lança ao chão, em um só golpe. Não será preciso o segundo. O homem disse assim, Davi, louvado seja Deus. Ele colocou Saul nas tuas mãos, está aqui. Com uma ordem sua, eu vou pegar a lança, eu vou cravar Saul no chão com um golpe só. Não precisa do segundo golpe, ele será morto. Sabe o que Abisai está dizendo para Davi? Deus abriu a porta para você se tornar rei. Aqui, ó. E Davi, ele é teu inimigo, ele está querendo te matar. Foi Deus que trouxe ele aqui, não foi você. O que Davi faz? Acrescentou, verso 10. Verso 9. Porém, Davi respondeu a Abisai, não o mates. Pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Acrescentou Davi, tão certo como vive o Senhor, ele, o Senhor, o ferirá. O seu dia chegará e morrerá, ou que seja descendo em batalha, seja morto. Que o Senhor me guarde de estender a mão contra o seu ungido. Agora, porém, toma a lança da cabeceira, e aí, ou seja, ele não vai matar o rei. O que Davi entendeu? Claramente.
A porta para me tornar rei não pode passar por pecado. O que você faria numa situação dessa? O seu inimigo foi colocado de bandeja na sua mão. Ele falou, não posso fazer isso. Abissai falou, não, vamos matá-lo. Não. Deus o matará. Foi Deus que colocou ele no trono. Se Deus quiser tirar, ele vai tirar. Essa porta que aparece para você como uma porta boa, não é uma porta de Deus. Deus não quer que eu chegue ao trono por homicídio. Saul queria se perpetuar no trono por homicídio. Davi falou, não vou chegar no trono por homicídio, porque essa porta não é uma porta de Deus. Deus não trabalha por portas pecaminosas. Então, no seu dia a dia, quando você tiver que tomar uma decisão, pare e pense. Existe algum pecado envolvido nessa escolha? Tem algum esqueminha que precisa acontecer para que essa porta seja boa para mim? Não vá, porque não vai ser uma porta de Deus. Outro aspecto aí, Mateus, não precisa abrir, eu só vou citar. Mateus 4 é a tentação de Jesus. Olha quantas portas o diabo abriu. Tudo isso te darei, se prostrados e adorardes. Senhor, Jesus, para que a cruz? Para que todo sofrimento? Eu vou te dar tudo. Eu vou abrir as portas de toda essa riqueza para você. E o diabo diz, foi-me dado, era verdade, e eu dou a quem quiser, e vou dar para você. Você só precisa, nem dói, se ajoelha e me adora e eu te entrego. Jesus sabia que aquela porta não era uma porta de Deus. Jesus falou, não tentarás o Senhor teu Deus. Não, você não pode fazer isso. Adorarás ao Senhor teu Deus, o único. Está com fome? Tô. Ter fome é errado? É pecado ter fome? Alguns estão feio assim. Só se for quebrar a dieta, né? Mas fora isso, não tem problema nenhum. Pode ter fome, não pode? O diabo fala, se você tem fome, dê uma ordem. Você é Deus, dê uma ordem para que a pedra vire pão. Tem pecado em mandar a pedra virar pão? Não tem pecado nenhum envolvido nisso. O pecado estava em não depender do Pai. O Pai falou, eu quero que você passe fome agora. Eu sei que você tem poder de resolver coisas. Jesus tinha poder de abrir a porta? Ele mesmo tinha. Mas ele não abriu, porque as portas que Deus abre não implicam em nenhum tipo de pecado, esquema ou desobediência. Se você aprender isso, você já sai na frente de muitos crentes. As portas de Deus são seguidas como resposta de oração. 2. As portas de Deus não envolvem esquemas e pecados. São sinais para você de falar, obrigado, Senhor. Estou conseguindo discernir. Outro aspecto aí, as portas de Deus nem sempre são seguidas por paz externa. Seria muito legal isso, né? Tem gente que fala assim, se for de Deus, vai ficar sempre o quê? Vai ser suave. Se for de Deus, as coisas vão fluir. Não é assim também. Ela flui num aspecto. Em outros, nem sempre as portas são seguidas por paz externa, mas as portas de Deus, elas vêm seguidas de paz interior e proteção. Isso é bom. As pessoas estão gritando com você, todo mundo fala vai dar errado, você é louco, está fazendo isso, mas você sente uma paz, fala, não, eu vou fazer, eu vou. No meu coração, embora o nosso coração é enganoso, parece que Deus ali preserva, Ele te traz uma paz e Ele te protege. Mesmo que fora esteja meio tumultuado. Então não fique procurando sinais fora. Os sinais que você tem que procurar é Deus, dá-me da tua paz para tomar essa decisão. Senhor, eu estou em paz para assinar esse contrato? Estou em paz para ir nessa direção? Deixa eu fazer um adendo aqui rapidinho. A paz também interior nem sempre é o determinante nisso. Suponha que você precisa comprar um carro. E você fala, eu não estou muito em paz. Ok, pode ser o Espírito Santo trabalhando na sua consciência. Pode ser, pode. Ou pode ser que você só é medroso. Tudo bem? Então você não pode culpar Deus pelos seus medos. Há pessoas e pessoas. Cada um de nós tem um perfil. Aqui sentado, eu não conheço os irmãos, mas há pessoas que são mais ousadas. Não tem medo de contrair dívidas. E há pessoas que falam, não, dívida de jeito nenhum. O meu pai era alguém avesso a dívidas. Não. Mas dá para fazer? Não. Lembra uma vez que nós tínhamos que comprar um terreno, ele tinha um recurso, daria para comprar 2. Compra os 2. Se tivesse comprado, a gente olha, hoje é fácil, né? Olhar para o passado e falar, nossa, se tivesse comprado os 2, teria tirado, como o mundo diz, né? Sorte grande. Estava ali. Mas para falar, não. Um de cada vez. Vamos fazer um, a gente vai depois.
Era o zelo que ele tinha. Cada um tem. Já pensou se Deus juntar num casamento 2 gastadores? Eu não quero promover briga em ninguém aqui, tá bom? Só hipoteticamente falando. No casamento, normalmente tem um que gasta mais, ou uma, e um que guarda mais. Eu não sei quem é você no seu casamento. Tem pessoas que têm uma tendência de, não pode ver a palavra promoção. A palavra promoção é porta de Deus. É o sinal de Deus. Anda no shopping, promoção. Olha, Deus. E se embaixo da promoção, a confirmação, embaixo da promoção está escrito assim, parcela em 10 vezes. Fala, é o Senhor, meu Deus. Aí vem a fatura. A pessoa põe a culpa em quem? Foi o diabo. O diabo me fez comprar essas coisas. Não foi o diabo que ditou a senha. Irmãos, Deus nos equilibra. Então, quando você for resposta de oração, quando não envolver pecado e você tiver que tomar uma decisão, não tem problema ter cautela, mas não permita que a sua cautela também atrapalhe a ponto de você congelar e não agir. Você precisa dar os seus passos. Eu me lembro muito de um texto, vindo à minha mente agora, quando o povo está sendo pressionado, olha só, de forma externa por Faraó. Onde o povo está? Está diante do mar. Os exércitos estão chegando. E o povo fala, vamos apedrejar Moisés. Ele nos trouxe aqui, não haviam sepulturas no Egito, vamos morrer aqui? E eles começam a gritar. E o judeu ele é emblemático. Se você vê um levante emocional de um judeu, você fica com medo. Eles jogam terra para o ar, rasgam roupa. Vamos matar Moisés. Moisés faz o quê? Vai falar com Deus. E Deus foi muito compreensível com ele. Ele falou, Senhor, o que eu vou fazer? Sabe o que Deus disse para Moisés? Quem lembra? Ele fala assim, por que clamas a mim? É jeito de responder oração assim? Estava certo Moisés clamar a Deus? Estava. Senhor, o povo está reclamando. Ele fala, por que clamas a mim, Moisés? Diz ao povo que ande. Ele olha, vê o mar, como assim? Ó o mar, por que clamas a mim, Moisés? Anda! E aí quando eles vão andar, o que acontece? O mar se abre. Às vezes o seu medo é um limitador de você desfrutar de privilégios, bênçãos de Deus. Então não seja louco de fazer coisas malucas, mas não seja tão medroso que Deus abre uma porta e fala, não é de Deus. As coisas estão escandalosas para você, que é Deus. E você fala, não é. Cuidado, esse equilíbrio aí. Olha alguns textos, Atos 18. Atos 18 é um texto que fala sobre perseguição externa, ausência de paz externa. Paulo está pregando, ele está falando, eu vou ler do verso 5 para vocês entenderem. Paulo chega em Corinto, está pregando e surge uma perseguição muito grande contra ele. Versículo 5 diz assim, 4, Atos 18, 4. Todos os sábados, Paulo discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus quanto gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo então se entregou totalmente à palavra. Enquanto esses homens não chegaram, ele fazia a tenda. Quando os outros chegaram, os 2 auxiliares, Paulo só pregava a palavra. Verso 6, olha só. Opondo-se-lhes eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse, que seja sobre a vossa cabeça o vosso sangue, dele estou limpo, de agora em diante vou para os gentios. Paulo falou, eu estou tentando falar de Deus para vocês e vocês estão se opondo, me xingando. Paulo chacoalha a roupa e fala, que o sangue de vocês seja sobre vocês. A partir de agora, eu não vou mais procurar os judeus. E de agora em diante, Paulo não vai mais pregar para os judeus, vai pregar só para os gentios. Muito bem. Saindo dali, verso 7, Atos 18, 7. Saindo dali, ele entrou na casa de um homem chamado Tício, o justo, que era temente a Deus, o qual era contíguo à sinagoga, era uma casa grudada à sinagoga. Olha que difícil. Paulo foi expulso da sinagoga e entrou no vizinho, na casa do vizinho, parede com a sinagoga. Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa e muitos coríntios ouviram e criam e eram batizados. Verso 9. Paulo está pensando em ir embora por causa da perseguição. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse, não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Por quê? Porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, porque eu tenho muito povo nessa cidade. Ele diz, Paulo, não, eu sei que você quer ir embora, por causa da perseguição. Perseguição o quê? Externa. Fique. Ninguém te fará mal.
grande proteção. Fale, não tenha medo. Paz interior. Fale, Paulo. Eu tenho muita gente na cidade, não vá embora, eu não permitirei que ninguém faça mal para você. As portas de Deus, elas são portas que vêm revestidas com proteção, principalmente emocional, interna e segurança. Então você pode identificar nas portas de Deus assim. Tudo bem, está sendo difícil? Vá anotando aí para você saber. Portas de Deus são formas como você acha. Outra maneira, as portas de Deus normalmente são apoiadas pela Bíblia. Às vezes tem um texto direto sobre aquele assunto. Se não está direto na Bíblia, você muitas vezes encontra o apoio em pessoas tementes a Deus e sábias. Então, como é que eu sei que a porta é de Deus? Você vai procurar pessoas, vai olhar na Bíblia. O que a Bíblia fala sobre esse assunto? Olha, não fala nada. O que a Bíblia fala sobre comprar um apartamento? Tem algum assunto? Qual o versículo que vocês citariam? Tem? Fala, olha, você não vai achar esse versículo. A Bíblia fala sobre aquisição de carro ou casa? Não fala. Então você vai olhar princípios. E onde você vai descobrir esses princípios? Muitas vezes você vai procurar pessoas tementes a Deus. Não é só temente a Deus, tem que ser sábia. Vocês sabem que existem, essas são duas coisas, tá? Tem gente que é temente a Deus, mas não é sábio. Então você vai encontrar na igreja gente que ama a Deus, mas não desenvolveu sabedoria. Então ache no povo de Deus, na liderança, nos pastores, fala, essa pessoa teme a Deus e ela tem sabedoria. Eu vou perguntar, pastor, tá aqui, ó, quero fazer um negócio, eu preciso fazer um financiamento, preciso comprar um carro, preciso fazer isso aqui. Isso é um bom negócio? Eu sempre questionei Deus, porque quando na minha área de formação, eu queria estudar no seminário, em 1993 queria ir para o seminário, e Deus falou não. Como ele falou não? Ele abriu uma porta. Interessante isso. Estava tudo certo para o seminário, ele abriu uma porta para eu trabalhar na Universidade de São Francisco, aqui em Bragança, e de graça eu poderia fazer o meu curso universitário. Falei, ok. Meu pai e minha mãe disseram, olha, o seminário vai estar lá. Essa porta do curso universitário é uma porta que vai fechar. Deus abriu agora. Eu entrei por aquela porta e fui estudar. Comecei a fazer análise de sistemas, mexer com informática em Itatiba. Estudei 1 ano fazendo análise. E vi que era uma coisa assim, perturbadora. O pessoal que mexe com isso aí, eu me revoltava. Você dominava uma coisa, o Nivaldo está ali, está rindo. Você domina uma linguagem, sai outra. Você domina uma linguagem, sai outra. Eu falei, o que é isso aí? Você nunca domina, e eu não gosto disso. Então, na época tinha Basic, você aprendia o Basic não serve mais, agora é COBOL. Aí você aprendia o COBOL não serve mais, é SQL. Eu falei, não, isso aqui não é para mim não. Quero uma coisa que você conheça e tenha um certo domínio. Mudei o meu curso. Quando eu fui procurar na minha grade de estudo o que eu poderia fazer, o único curso que se enquadrava dentro da janela de horário que eu tinha para trabalhar era o curso de administração de empresas. Eu falei, oh Deus, administração de empresa, e toca eu nas aulas de contabilidade, nas aulas de economia, toca eu nas aulas que tinha que aprender como gerenciar pessoas. Adivinha o que Deus estava fazendo? Eu falando, o senhor não sabe o que faz, Deus. Eu quero ir para o seminário. Estou aqui. Aí vem para o ministério. Aí vem gente no ministério e pergunta, quero fazer um financiamento, eu ajudo a fazer conta. Onde eu aprendi isso? Aí a pessoa precisa gerenciar pessoas. Eu aprendi trabalhando fora, gerenciando equipes. Deus, Ele é sábio. Ele nos dá ferramentas para um dia você usar. Tudo que Ele faz, Ele é sábio. Então, quando você vai falar com pessoas, procure gente que teme a Deus, mas que tenha sabedoria naquela área para te apoiar, para te orientar, não te apoiar, para te orientar. Se você ouve alguém com sabedoria, você vai se desenvolver. Ontem, falando para os jovens da minha casa, estávamos olhando um texto que fala sobre o jovem Roboão, o filho de Salomão, o pai dele, o homem mais sábio do mundo. E ele vai pedir conselhos e ele se perde todo. Começa a tomar decisões certas, logo depois ele enfia o pé pelas mãos. Há uma desgraça, ele perde. Tem 12 tribos sob o seu controle. De uma conversa boba, ele fica só com 2 e perde 10. Primeiro ato dele foi perder 10 tribos. Porque ele pediu conselhos para pessoas que eram tolas. Cuidado. A porta de Deus é assim. Se um jovem falar, pastor, eu estou pensando em colocar um piercing no meu nariz. Esse jovem deve procurar quem da igreja para conversar?
Hã? É o pastor? O pastor deveria procurar o pastor. Ele procura o pastor? Por quê? Hã? Ou pode procurar alguns homens, mas normalmente o jovem faz o quê? Ele procura outro jovem. O que você acha disso? O jovem fala, o máximo. Ele fala, é a vontade de Deus, a porta de Deus. É assim? Alguém quer fazer uma coisa, ele já sabe para quem perguntar, gente. Ele já sabe. Então, cuidado. As portas de Deus, elas são cercadas por pessoas que vão dizer para você, não, isso está errado, muda isso. E aí você anda com segurança. 1 Reis, capítulo 12. Eu acho que é o texto que eu já citei aqui, então deixa eu só verificar. Aí eu não posso mencionar. É o texto que eu falei aqui, acabei de mencionar para vocês. Verso 5. O povo fala, Senhor, rei, Roboão, nós queremos te servir. Alivia o fardo do seu pai. Salomão nos apertou muito, alivia os fardos. Olha o que ele fala. Ele respondeu, verso 5, Roboão, falando para o povo, ide e após 3 dias você voltar. E o povo se foi. Tá certo, você pediu tempo para pensar, maravilha. 6, tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este vivia, dizendo, como me aconselhas a responder esse povo? Ele foi esperto ou não? Eu falei ontem para os jovens, o texto aqui tem uma coisa que me intriga. Ele foi pedir conselho para os conselheiros de Salomão. O que é estranho nisso aqui? Salomão era o cara. E Salomão tinha o quê? Conselheiros. Isso mostra que Salomão, ele era esperto. Ele falou, eu sou sábio, mas não sou inerrante. Ele se cercou de gente sábia com ele. Ele não precisava do sábio, da sabedoria dos homens, mas ele tinha conselheiros, ele era esperto. Roboão foi para os conselheiros do seu pai, então não tem a ver que eram só pessoas de idade. Eram homens preparados. Como é que ele sabia que era preparado? O próprio pai escolheu. Ele pergunta, como é que eu devo responder ao povo? Olha o que eles respondem. Os homens sábios disseram, se te tornares servos deste povo e os servirdes, atendendo, falares boas palavras, ou seja, se você falar boas palavras para eles te farão seus servos para sempre. Roboão, se você atender o que o povo está pedindo e falar docilmente com eles, eles vão servir você para todo sempre, vai ser uma bênção, o seu reino vai ser muito forte. Verso 8. Como é que começa na sua versão? Ele, porém, desprezou o conselho dos anciãos, tomou conselho com jovens que haviam crescido com ele e perguntou para os jovens, como vocês me aconselham? Olha o conselho dos amigos, verso 10. Os jovens que haviam crescido com ele disseram, assim falarás ao povo quando eles voltarem. O teu pai fez pesado o nosso jugo, alivia-nos sobre nós, assim lhe falarás. Olha a resposta dos jovens. Diga para o povo o seguinte, o meu dedo mínimo é mais grosso do que o lombo do meu pai. Assim, se meu pai impôs sobre vocês um jugo pesado, eu vou aumentar. Se meu pai castigou vocês com açoites, eu vos castigarei com escorpiões. Bom conselho? Povo, por favor, nos ajuda. Não, eu serei mais rigoroso do que meu pai. Perdeu tudo. Por quê? Ele não seguiu pessoas sábias que temiam a Deus. Portas abertas de Deus, elas vêm acompanhadas de conselhos bíblicos e pessoas sábias. Há um perigo aí, vou só citar, não precisa abrir, tá bom? Provérbios 21:30 diz assim, não há conselho nem sabedoria contra aquilo que Deus planeja. É possível que alguém te aconselhe e pareça ser muito sábio, mas se esse conselho for contra o que Deus planejou, vai dar errado, não tem como. Eu não vou ler aqui a sequência. Todos aqui é uma história triste, outra história triste. Deus chama um profeta e fala assim, vá lá, Roboão perdeu o reino, entrou no lugar um homem chamado Jeroboão, e Jeroboão se tornou idólatra. Deus levanta um profeta, e o dia que Jeroboão está no altar, fazendo um sacrifício, o profeta de Deus diz, ó altar, dias vêm que vai nascer um homem chamado Josias, em que vai matar sobre esse altar os profetas do rei. O rei fica muito furioso, vira a mão e aponta para ele, dando uma ordem. E o texto fala que quando ele aponta, Deus paralisa a mão dele e não deixa a mão voltar. Fica nessa posição, congela o homem. Porque ele quis falar algo contra o profeta de Deus.
E o profeta diz, esse será o sinal, o altar onde você está vai rachar, e o altar quebrou. E o homem está com o dedo assim. E o homem começa, por favor, ore por mim, por meu braço, pede para Deus libertar o meu braço, por favor. E o profeta ora e o braço solta. Aí o rei fala assim, tudo certo, vem até o meu palácio, eu vou te servir uma comida, coma comigo. Uma porta aberta, viu? O profeta... E aí o rei abriu a porta para o profeta, e o profeta diz, não, Deus me proibiu de comer e beber qualquer coisa nesse lugar. Não comerei. 1 Reis 13. Não comerei. Ele monta no jumento e vai embora. Quando ele vai embora, há um outro homem bem idoso na cidade e pergunta, o que aconteceu? E os filhos falam, o profeta fez isso, conta toda a história. O homem idoso fala, monte, sele meu jumento e eu vou atrás dele. Por onde ele foi? E encontra esse homem de idade, sai num jumento e encontra o profeta de Deus embaixo de uma árvore e pergunta, você é o profeta de Deus? É. Foi você que orou pelo braço do rei? Fui eu mesmo. Vem à minha casa comer. E o homem disse, não, eu não posso. Deus me proibiu de comer e beber nesse lugar. E o homem de idade diz o seguinte para ele, um anjo do Senhor me apareceu e disse para eu vir aqui, que você pode ir na minha casa comer que não tem problema nenhum. O profeta levantou, foi e comeu. Enquanto ele estava comendo, Deus fala para ele, você vai morrer por causa do que você fez. Mas ele foi enganado. Você vai morrer porque você me desobedeceu. Você sequer vai ser sepultado, seu corpo não vai ser sepultado. O homem se levanta, segue viagem, acabou de desobedecer a Deus, no caminho um leão o ataca. O leão não faz nada, o leão só o sufoca e deixa o corpo dele ali. Quando o homem velho que enganou ele chega lá, ele encontra parado o jumento, é o jumento mais sortudo da história. O jumento parado, o leão ao lado do jumento em pé, quietinho, e o corpo do homem. Deus puniu aquele servo dele por desobedecê-lo. Não há conselho de ninguém. Um anjo falou, o profeta falou, o pastor falou. Se o conselho for contra o que Deus mandou, não faça, porque você vai ser punido. Estou cansado de ver gente em igreja dizendo, Deus falou comigo nessa noite. Cuidado. O que ele falou está em acordo com a Bíblia? Não. Você vai ser punido. Eu fui inocente, fui enganado. Está cheio de vidas destruídas em muitas igrejas por conselhos de pessoas. E a pessoa fala, mas eu fui orientado, eu fui enganado. Está pagando o preço porque você desobedeceu a Deus. Se você é inocente ou não, é secundário. Você desobedeceu. Você sabia que na nossa lei, na lei brasileira, diz que ninguém será considerado inocente por desconhecimento da lei? Você não pode matar alguém, chegar diante do juiz e falar, não sabia que era errado matar. O juiz falasse, não sabia? Não. Tudo bem, então vai embora. É assim que funciona? Não. Ninguém será considerado inocente por desconhecimento. Com Deus é a mesma coisa. Senhor, eu não sabia. E no caso, o profeta até sabia. Deus pune pessoas. Vamos terminando aqui, ó. Por fim, as portas de Deus sempre trarão louvor e glória a Ele. Quer saber se é uma porta de Deus? Aquela porta vai redundar em glória. Gênesis capítulo 24, 48 e 49. Último texto dessa noite. Gênesis capítulo 24. Primeiro livro da Bíblia. Olha como termina e você aprende um pouco sobre as portas do nosso Deus. Muitos filhos deveriam aprender com história assim. Tem gente que fica revoltada. Abraão precisa escolher uma esposa para o seu filho. Quem está escolhendo a esposa para o filho? É o filho ou o pai? É o pai. O pai. O pai não pergunta para ele, faz uma listinha de como é que você quer a sua esposa. Abraão fala assim, aqui na terra de Canaã só tem gente que é de outro povo. Eu não posso permitir que meu filho case. Eu não quero que meu filho se junte com pessoa de outra crença, de outra etnia. Ele chama o seu servo e fala assim, você vai até a casa de um parente meu e lá você vai trazer uma esposa para o meu filho. E o parente falou, eu? É você. E quem é? Não sei, você que vai escolher. Ele falou, eu? Se eu escolher errado, Isaac, quando eu chegar aqui eu trouxe a mulher, Isaac vai falar, você escolheu isso para mim? Vai ter um problemão. E Abraão fala, é o servo que escolheu. E o homem sai. O homem vai pelo caminho pedindo a Deus, Senhor, por favor, misericórdia. E olha o que acontece no capítulo 48. Perto
Perto de chegar lá, só para vocês entenderem, o homem pede um sinal a Deus, fala: Senhor, me ajuda, eu não tenho condições. Como é que eu vou saber quem é a mulher? A mulher que sair, eu vou parar o meu camelo. A mulher que sair, vier buscar água no poço, e ela, se ela der água de beber a mim, e depois que der água de beber a mim, der água aos meus camelos, será essa. Não era só uma gentileza com ele. Ela falou: vai se preocupar inclusive com os meus animais. E ele chega lá, quem aparece? Rebeca. Rebeca sai, vai até o poço, o homem está lá, em DDD com Deus. Por favor, Senhor, é essa? Talvez venham outras pessoas e ninguém serviu. Rebeca passa: você quer água? Ele fala: eu quero. Ele bebe água. Rebeca fala: posso dar água de beber para os seus animais? Quando ela faz isso, verso 48, olha só. E prostrando-me, esse é o servo de Abraão, e prostrando-me, adorei ao Senhor e bendisse o nome do Senhor. Deus abriu a porta para ele. E o que ele falou? Deus meu, Senhor de Abraão, que me havia conduzido por um caminho direto, a fim de tomar para o filho do meu Senhor uma filha do seu parente. Agora, pois, se haveis de usar benevolência e verdade para saber o meu Senhor, fazei-mo saber, se não, declarai-mo, para que eu vá para a esquerda ou para a direita. E aí toda a história vai acontecer, o homem vai agradecer a Deus na sequência, porque Deus mostrou para ele quem era. Quem recebeu o louvor pela escolha? Vocês concordam comigo que o servo podia voltar quietinho? Chegar a Abraão e falar: Abraão, deu trabalho, Abraão, mas eu escolhi muito bem a pessoa. Como você fez isso? Eu sou uma pessoa sábia, Abraão. Você não escolheu a pessoa melhor para fazer essa tarefa. Mas o servo sabia a honra e a glória de Deus. Quando Deus abre portas, ele termina recebendo glória. Se a glória ficar em você, ficar em qualquer outra pessoa, cuidado. Entrou no trabalho e você fala assim: como você conseguiu? Graças a essa pessoa. Essa pessoa que, olha, uma bênção na minha vida. Deus em primeiro lugar, a glória dele. Se ele abrir as portas, será. Não tem aplicação, só tem uma frase para terminar. Ao descobrir, então, já que você descobriu as portas de Deus, ao descobrir uma porta, ao descobrir que uma porta é de Deus, entre com confiança. Não adianta ficar parado: eu sei que a porta é de Deus. Pastor, analisei tudo e vi que é de Deus. O que eu faço? Entra. Só isso. Aí entra o quanto? Entra com confiança. Não permita que os seus temores roubem de você essa bênção. Pois normalmente, atenção aqui, eu vou terminar, as portas são passageiras e temporárias. As portas de Deus, elas abrem, ninguém pode fechar, mas ela passa. Se você não entrar, você perdeu. Ninguém fechou para você, você só não entrou por ela. Aproveite as portas de Deus. Vamos orar. Tome alguns instantes para você conversar com Deus. Quais são? Há nessa noite alguma porta que talvez você queira pedir perdão, falar: Senhor, passei por portas ao longo da minha história, portas tuas, me perdoa porque eu não aproveitei. Há pessoas que entram em portas erradas no casamento e os anos passam e o sofrimento vem. Peça perdão, fala: Senhor, eu não entrei pela porta certa, perdoa-me, nós somos falhos. Senhor, perdoa-me porque eu não aproveitei as oportunidades na minha juventude, de curso. Senhor, perdoa-me porque eu não aproveitei a orientação dos meus pais. O Senhor me deu pais que me disseram sim ou não, me orientaram. O Senhor me abriu portas profissionais, portas financeiras. Oh Deus, perdoa-me, mas me ajuda a aproveitar as portas daqui para frente. Eu já errei muitas portas, Senhor, eu não posso ficar perdendo portas. Enche o meu coração da sua percepção. E a oração mais linda que você pode fazer é: ó Senhor, vem me dirigir. Eu quero te servir hoje e sempre. Dirige-me, Senhor. Porque se eu andar no caminho certo, a minha esposa vai me acompanhar, os meus filhos serão abençoados. Dá-me discernimento para que eu não erre as tuas portas. E livra-me das portas erradas, Senhor. Não me deixa entrar por caminhos que eu abri.
Não me deixe entrar pelos caminhos que o mundo e o diabo colocam para mim. Que o Senhor seja glorificado por cada porta pela qual eu passar. Obrigado pela sua palavra, Senhor. Nos abençoa e nos ensina a descobrir as suas portas e aproveitá-las. Eu oro em